Oi, gente querida, vamos lá para mais um vídeo do nosso curso Educação para a Equidade de Gênero. No vídeo passado, a gente discutiu sobre a importância de a escola se comprometer com uma educação para igualdade entre meninos e meninas, e a gente mencionou também que isso jamais, em tempo algum, significa abandonar os conteúdos. Pelo contrário, significa que a gente vai ter um compromisso muito maior com as aprendizagens, porque a gente não vai ensinar esses conteúdos como se eles estivessem suspensos no ar, mas a gente vai aterrissá-los na nossa prática social. E aí, para fazer isso, a gente vai precisar lembrar de alguns conceitos importantes. Tem um teórico de quem eu gosto muito, chamado Francisco Thiago Silva. Ele é um dos maiores curriculistas do Brasil, é daqui da Universidade de Brasília, e ele discute com a gente em uma das suas obras sobre o currículo coleção e o currículo integrado. Currículo coleção e currículo integrado são dois conceitos muito importantes para a gente entender a diferença de uma educação como prática da liberdade e a diferença de uma educação bancária. No currículo coleção, você tem diferentes componentes curriculares separados em caixinhas que não dialogam entre si e não propõem um trabalho integrado dos professores da escola, professores e professoras, na abordagem daqueles conteúdos. Quando a gente fala do currículo integrado, a gente tem uma perspectiva diferente. A gente compreende que os saberes estão organizados em disciplinas, conteúdos ou componentes curriculares por uma questão de tornar o ensino mais didático. Mas o conhecimento, ele está integrado na natureza, ele não está separado. Então é muito importante que a gente busque trabalhar com uma perspectiva de uma abordagem curricular em que português dialogue com matemática, que por sua vez dialogue com geografia, que por sua vez dialogue com sociologia. E além disso, é importante pensar que esse diálogo entre os diferentes componentes curriculares aconteça a partir de um trabalho integrado, com muita intencionalidade, feito por toda a escola. Quando a gente fala de currículo integrado, a gente está falando de uma educação numa perspectiva integral, mas a gente está falando também de uma abordagem interdisciplinar e de um trabalho coletivo feito na escola. E a proposta aqui desse vídeo é a gente falar sobre como fazer isso. Existe um conceito muito precioso dentro da discussão de currículo integrado, que são os eixos transversais. Ou seja, eixos transversais são temas, assuntos, conteúdos que eu defino que eles não vão ser abordados de maneira episódica, descontextualizada do currículo. Eles vão ser abordados, como o nome já sinaliza, de maneira transversal. Eles vão atravessar ou perpassar os diferentes componentes curriculares e eles também vão colaborar para que haja essa abordagem interdisciplinar que transborde o ensino e chegue também às práticas da escola, às relações entre as pessoas na escola. Como é que a gente faz isso? Eu pensei em trazer para vocês um exemplo que eu considero muito didático, que representa também o amadurecimento da minha prática pedagógica, que é o que a gente fez no projeto Mulheres Inspiradoras. Eu sou professora de língua portuguesa, queria trabalhar a promoção da igualdade entre meninos e meninas a partir da pedagogia de projetos e queria que o projeto desse centralidade à leitura e escrita autoral. Então, trazendo um conceito das teorias do currículo, em especial quando a gente fala de currículo integrado, a gente trouxe o eixo estruturante letramentos. E a partir desse eixo estruturante letramentos, a gente definiu como eixo transversal educação em e para os direitos humanos, com foco na promoção da igualdade de gênero e étnico-racial. Porque é importante dizer que quando a gente vai trabalhar gênero, a gente precisa trazer uma perspectiva interseccional. Em um dos nossos vídeos a gente vai falar sobre isso. E aí, como é que a gente trabalhou com o projeto? Ele foi organizado em diferentes etapas
mas eu vou trazer uma delas para a gente falar sobre o como. Quando a gente foi estudar a biografia de grandes mulheres, como Carolina Maria de Jesus, Zilda Arnes, Nise da Silveira, Rosa Parks, Anne Frank, Malala, eu precisava abordar as desigualdades entre homens e mulheres a partir dessas biografias. Então, eu estava trabalhando, por exemplo, a obra da Anne Frank, trabalhando leitura, compreensão de texto. Naquele caso específico, daquela etapa do projeto, a gente estava trabalhando tipos e gêneros textuais, então eu estava trabalhando com gênero biografia, com tipo textual narrativo. A partir do trabalho com esse texto na sala de aula, a gente fazia análise linguística, a compreensão do sentido daquele texto, a gente entendia como é que aquela narrativa tinha uma sequência lógica dentro da história, a gente discutia todos os aspectos do texto. Então eu estava ali trabalhando o conteúdo de língua portuguesa, a competência leitora dos estudantes, a capacidade de ler e compreender uma história, uma narrativa, discutindo os elementos que estão ali organizando aquela narrativa. Mas, além disso, quando eu li a história da Anne Frank, eu via o relato dela sobre o que era ser mulher em 1942, dentro de um contexto de uma Segunda Guerra Mundial. Mas, além disso, além de trabalhar os conteúdos de língua portuguesa, eu também estava trabalhando a história. No 9º ano, no conteúdo de história, os estudantes aprendem sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, vejam, eu estava aprendendo sobre língua portuguesa, aspectos textuais, tipos textuais, mas ao longo da leitura, das rodas de leitura e das rodas de conversa sobre aquele livro, eu trazia outros assuntos. Então, ao longo do livro da Anne Frank, ela problematiza o tempo todo a condição de subalternidade na qual a mulher é colocada, o apagamento da mulher da história, como se a mulher não tivesse participado. Ela conta os conflitos pelos quais ela está passando na adolescência, as dificuldades que eles viviam num contexto de guerra. Ao mesmo tempo em que a gente está discutindo os elementos textuais, a gente está refletindo sobre aquele momento histórico, né? O período da Segunda Guerra Mundial. Então vejam, eu não abandono o conteúdo, pelo contrário, eu abordo esse conteúdo a partir de uma perspectiva mais consistente, que dialoga com fatos reais, com acontecimentos da história. Nessa mesma etapa, os estudantes foram convidados a elaborar um seminário em que eles teriam que apresentar uma dessas mulheres inspiradoras. A turma foi organizada em grupos e cada grupo tinha que trabalhar com um seminário. E ali a gente trabalhou com oralidade, com as características daquele gênero específico, para que a gente prepara um seminário. E como a gente estava com 10 personalidades diferentes, ao mesmo tempo em que eu discuti os aspectos da Segunda Guerra Mundial, a partir da história da Anne Frank, a gente também, a partir da obra da Malala, discutiu os conflitos religiosos e étnicos no Paquistão. Além disso, a gente discutia a partir da história de Carolina Maria de Jesus no livro Quarto de Despejo, que foi uma das nossas obras trabalhadas ao longo do projeto. A gente discutia a realidade brasileira, o racismo estrutural. Então, eu estou o tempo todo trabalhando os conteúdos que estão propostos ali, mas a maneira como eu escolho esses materiais que serão trabalhados, biografias de mulheres, obras de autoria feminina, eu tenho como transversalizar a questão de gênero. Eu tenho como abordar isso ao longo de toda a organização do trabalho pedagógico. Então, o que está estruturando o meu trabalho é leitura e escrita autoral, multiletramentos, e o que está transversalizando todo o meu trabalho é a questão da igualdade entre homens e mulheres. Então, eu espero que vocês tenham compreendido esse exemplo. Esse é um dos muitos exemplos do como fazer. E é importante dizer, gente, não há receita. Quem disser para vocês que tem uma receita sobre como fazer isso, não está falando a coisa certa, porque
Primeiro, a gente precisa compreender que a temática vai ser abordada muito de acordo com cada território, cada comunidade, o repertório de cada professor, o currículo local. Não há uma receita sobre como fazer. Eu, professora Gina, escolhi abordar a partir da metodologia da pedagogia crítica de projetos. Talvez numa comunidade ribeirinha, quilombola, indígena, a professora escolhe uma metodologia diferente. O mais importante é que a gente não deixe de abordar essas temáticas, porque quando a gente traz para a organização do trabalho pedagógico o compromisso com uma formação que se dê em para os direitos humanos, em especial focalizando a questão de promover a igualdade entre meninos e meninas, homens e mulheres, a gente está oferecendo uma educação forte do ponto de vista da promoção das aprendizagens e do desenvolvimento integral, mas para além disso, ou concomitante a isso, a gente está também promovendo uma educação que colabora para o fortalecimento da democracia e para a formação de cidadãos e cidadãs, que é o que a gente mais quer como educador. E por falar em educação comprometida com a democracia, com a cidadania, com direitos humanos, no próximo vídeo a gente vai conversar sobre como uma educação comprometida com a promoção da equidade entre meninos e meninas pode colaborar na prevenção e no combate ao abuso sexual de meninos e de meninas, de crianças e adolescentes. A gente se vê lá.